Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre raiz quadrada de um número racional. Antes de nós começarmos os exemplos, vamos lembrar aqui os dados que nós temos em uma raiz quadrada. Então nós temos o radical, que é o símbolo da raiz. Nós temos o índice, que é o número que vem aqui, no caso da raiz quadrada, é o número 2, que não precisa aparecer. Se fosse, por exemplo, uma raiz cúbica, aí apareceria o número 3 aqui. Mas no caso da raiz quadrada, ele não precisa aparecer. O número que está dentro do radical é o radicando, e o resultado é a raiz. Vamos agora aos exemplos. Primeiro exemplo aqui, eu tenho raiz quadrada de 9/25. Como que eu resolvo isso? Então, eu tenho uma raiz quadrada de um número racional 9/25. A raiz quadrada, ela é a operação inversa da potenciação. Então, para eu resolver, eu tenho que pensar o seguinte: raiz quadrada de 9/25. Que número racional multiplicado por ele mesmo será 9/25? Então vamos por etapa. Raiz quadrada de 9. Que número multiplicado por ele mesmo é igual a 9? O 3. Agora vamos para o denominador. Que número multiplicado por ele mesmo dá 25? O 5. Pronto. Raiz quadrada de 9/25 é igual a 3/5. Por quê? Porque 3/5 vezes 3/5 será 9/25. Vou fazer a operação inversa aqui para vocês verem. Que a operação inversa da raiz quadrada é a potenciação. Então, o resultado aqui, a raiz 3/5 ao quadrado é igual a 3/5 vezes 3/5. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Ok? Segundo exemplo, menos raiz quadrada de 4/49. Percebam que o menos está aqui fora. Menos raiz quadrada de 4/49. Então, eu vou deixar o resultado aqui do sinal menos e vou calcular a minha raiz. Raiz quadrada de 4/49. Que número multiplicado por ele mesmo será igual a 4/49? Vamos por etapa. Raiz quadrada de 4. Que número multiplicado por ele mesmo dá 4? O 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Que número multiplicado por ele mesmo dá 49? O 7. Vamos fazer a operação inversa aqui para ver se o resultado da nossa raiz quadrada está certo? Então, 2/7. Neste momento eu não coloco o sinal de menos. Por quê? Porque ele está fora da raiz. Então, 2/7 ao quadrado será 2/7 vezes 2/7. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 7, 49. Ok, 2/7 é o resultado da raiz quadrada de 4/49. Agora aqui, menos raiz quadrada de 1/4. Que número multiplicado por ele mesmo é igual a 1/4? Que número racional multiplicado por ele mesmo dá 1/4? Percebam que o sinal também está aqui fora. Então, o sinal fica aqui. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, menos raiz quadrada de 1/4 é igual a menos meio. Por quê? Porque meio vezes meio é igual a 1/4. Vamos fazer a operação inversa para ver se é isso mesmo? Meio ao quadrado é meio vezes meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Ok. Tem dois lembretes aqui super importantes que vai ajudar vocês aí na resolução da raiz quadrada de um número racional. O primeiro é que no conjunto dos números racionais não existe, por exemplo, eu coloquei aqui dois exemplos, mas tem vários. Raiz quadrada de 3/5. Existe algum número racional que multiplicado por ele mesmo dá 3/5? Não. Uma dica para você saber isso é o seguinte: fazer por etapa como nós fizemos aqui. Raiz quadrada de 3. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dá 3? Não.
Raiz quadrada de 5. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dá 5? Não. Então, nós não teremos nenhum resultado, nenhum número racional que multiplicado por ele mesmo será igual a 3/5. O mesmo acontece aqui, ó, raiz quadrada de meio. Temos raiz quadrada de 1? Sim, nós temos, que 1 vezes 1 é 1. Porém, nós não temos raiz quadrada de 2. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo será igual a 2. Portanto, não haverá nenhum número racional que multiplicado por ele mesmo será igual a meio. Então, nesses casos, não tem a raiz quadrada. Um outro lembrete muito importante é que no conjunto dos números racionais, você não tem, por exemplo, uma raiz quadrada com um sinal negativo, ou seja, não tem raiz quadrada de um número racional negativo. Eu frisei bastante neste segundo e neste terceiro exemplo que o sinal estava fora, porém quando você resolve, você deixa ele aqui na frente do resultado. Mas você não tem raiz quadrada com um número negativo racional. Por quê? Porque o resultado, quando você fizesse a operação inversa, que é o quadrado, que é a potenciação, o resultado seria positivo. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, menos 2/7, ia ficar menos 2/7 multiplicados por menos 2/7. Menos com menos, aqui ficaria mais. Então, não seria o resultado do número dentro da raiz. Portanto, nos números racionais não existe raiz quadrada de um número negativo. Bom, espero que vocês tenham compreendido os exemplos de raiz quadrada de um número racional. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Grata, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.